Momento da Palavra com o pastor Jeremias Lima. Eu vou lançar a minha rede ao mar, para muitas vidas alcançar. Eu quero alma, eu tenho vida de adorador. Meus irmãos, no livro de primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, versículo 15, o apóstolo Paulo diz assim: esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Meus irmãos, para um grande pecador, um grande salvador. Se eu fosse dar um tema a essa mensagem, este seria o tema. Para um grande pecador, um grande salvador. O apóstolo Paulo, ele diz que esta palavra é fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. A palavra de Deus diz que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. A palavra de Deus nos diz que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito em Cristo Jesus é a vida eterna. A palavra de Deus nos diz que a alma que pecar, essa morrerá. O pecado é uma afronta à santidade de Deus. O pecado, seja ele como as pessoas gostam de denominar, um pecadinho, ou um pecadão, é uma afronta à santidade de Deus. Deus é santo. E na carta ao apóstolo Pedro, do apóstolo Pedro, capítulo 1, versículo 15, ele diz: sede santo, como o Senhor vosso Deus é santo. Deus abomina o pecado, e por isso a Bíblia nos mostra, nos revela, nos convida e nos apresenta um Salvador. E o apóstolo Paulo diz aqui nesse versículo, esta é uma palavra fiel, digna de toda a aceitação, que Cristo morreu para salvar os pecadores, dos quais, Paulo diz assim, eu era o principal. Que maravilha, né? Apóstolo Paulo, com todo o seu mérito, com todo o seu conhecimento, ele diz: Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores. E eu era o principal. Mas diante dessa cena, onde a Bíblia diz que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência para com todos usar de misericórdia, onde a Bíblia diz que todos pecaram e foram destituídos da glória de Deus, a pergunta que faço é: o que faço então para ser salvo? O que devo fazer para ser salvo, para usufruir dos benefícios de um grande Salvador para um grande pecador? Para um grande pecador, um grande Salvador. E eu sei que todos os momentos que ministramos a palavra de Deus, seja na igreja, seja numa praça, seja num programa de TV ou num rádio, nós estamos falando com pessoas que já estão enojadas do mundo que vive, já estão desgostosas do mundo que vive, já estão pedindo clemência, e algumas pessoas dizem: se tivesse uma outra vida para eu viver, se eu pudesse nascer de novo, se eu pudesse começar tudo de novo, eu começaria. Então é para você essa mensagem, para um grande pecador, um grande Salvador. E o primeiro passo para você usufruir desse Salvador Jesus Cristo é crer em Jesus. É muito simples. No livro de Atos, capítulo 16, versículo 30, a palavra do Senhor nos diz assim, olha o que diz: tirando-os para fora, isso é o carcereiro que tinha preso, que estava com Paulo preso, e o carcereiro que cuidava de Paulo, os tirou para fora e disse: senhores, Paulo e Silas, né?
que é necessário que eu faça para me salvar? E eles disseram, crê no Senhor Jesus, e será salvo tu e a sua casa. O que eu preciso para me salvar? Crê em Jesus. Só Jesus pode salvar o homem. Não há outro nome debaixo da terra. Atos 4, versículo 12 diz, não há outro nome debaixo da terra em que o homem possa invocar, o qual ele possa ser salvo, só Jesus. A Bíblia diz que só há um intermediário entre Deus e o homem, e o nome desse é Jesus Cristo, o homem. Quando nós olhamos para o livro de Romanos capítulo 10, a Bíblia diz que se nós confessarmos, olha o que diz a palavra do Senhor. Romanos capítulo 10, versículo 9, a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça, e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque a Escritura diz, todo aquele que crer não será confundido. E o versículo 12 diz, porque não há diferença entre judeu e grego, porque um mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos os que o invocam, porque todos aqueles que invocar o nome do Senhor será salvo. Só Jesus pode salvar o homem. Só Jesus é o único Salvador, um grande Salvador para um grande pecador. Então você que me ouve, você pensa, Senhor, o que faço para me salvar? O que faço para encontrar a paz que a Bíblia oferece? O que faço para encontrar a alegria que me é apresentado pelas Escrituras Sagradas? O primeiro passo, você precisa crer em Jesus. Você precisa crer em Jesus. No livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 6, diz que sem fé é impossível agradar-lhe, porque é importante que os que a Ele buscam creiam que Ele existe. Você precisa crer em Jesus, que Jesus é o nosso Salvador, que Jesus é o Senhor, que Jesus morreu pelos seus pecados, ressuscitou pela sua justificação e hoje Ele se propõe, Ele se oferece como Salvador da sua alma, Ele quer salvar a sua vida. Segunda condição que você precisa para ser salvo é guardar a palavra. Isso mesmo, guardar a palavra. Que palavra? A palavra de Deus. Livro de João, capítulo 14. Olha que palavra linda que Jesus nos diz. João, capítulo 14, versículo 23, diz assim: Jesus respondendo disse-lhes, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos e faremos nele morada. Olha que coisa linda. Você pergunta a algumas pessoas em alguns momentos da vida, você ama a Deus? Você ama a Jesus? E é quase unanimidade, todas dizerem, eu amo. Você nunca vê alguém dizendo, não, eu não amo a Jesus, eu não amo a Deus. É difícil você ver alguém respondendo a negativa a essa pergunta. Mas Jesus, ele condiciona quando ele diz, se alguém me ama, guardará a minha palavra. Então a sua resposta é positiva, eu amo a Jesus, eu amo a Deus. Então eu introduzo aqui uma segunda pergunta, você guarda a palavra de Deus? Davi disse, eu guardei a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Se você ama a Deus, se você ama Jesus, você guarda a palavra dentro do seu coração. E essa palavra no seu coração guardada te conduzirá para o caminho de santidade na presença de Deus. Então, o primeiro passo para você ser salvo, crer em Jesus. E não importa a condição que você esteja, se você crer em Jesus agora, se você abrir o coração e depositar a sua fé em Jesus, Ele te tira das condições que você tiver, Ele perdoa os seus pecados, Ele sara a sua alma e Ele te coloca em lugar seguro. Segundo passo, guardar a palavra de Deus. A partir daí você então será uma pessoa que vai guardar a palavra de Deus no seu coração. Terceiro, viver uma vida de santidade. Porque existe evangelho que já não exige mais santidade. Você vem do jeito que está e permanece do jeito que está. Eu estou falando de santidade. Eu não estou falando de picuinhas, de coisas insignificantes. Eu estou falando de viver uma vida na presença de Deus. Quanto mais próximo de Deus você está,
mais ele te santifica. No livro de Hebreus, capítulo 12, versículo 14, diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Você pode ser pastor, você pode ser bispo, pode ser padre, pode ser papa, pode ser guru, pode ser o que for. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. E Hebreus diz: segui a paz com todos e a santificação, porque sem a qual ninguém vai ver a Deus. Então, dentro desse texto que Paulo diz que Cristo Jesus morreu por nós para salvar os pecadores, dos quais nós éramos o principal. As condições são essas: você precisa crer em Jesus, depositar a sua fé nele, guardar a sua palavra e viver uma vida de santidade na presença de Deus. Como resultado disso, como consequência da salvação alcançada em Cristo Jesus, algumas coisas boas começam a acontecer. Eu lembro quando muitas pessoas chegam a mim e dizem: pastor Jeremias, minha vida era triste, minha vida não tinha alegria, minha vida não tinha satisfação, minha vida não tinha perspectiva do amanhã. Eu chegava em casa bêbado, eu chegava em casa espancando os filhos, espancando a mulher, brigando, discutindo. Mas quando eu tive um encontro com Jesus, Jesus mudou a minha vida e hoje eu tenho perspectiva, hoje eu olho para o futuro na segurança de que o futuro será melhor, de que o futuro será uma bênção, porque Deus entrou na minha vida e hoje eu tenho uma perspectiva. A salvação traz consequência e as consequências da salvação nos trará paz na presença de Deus. Mas vamos observar de acordo com as Escrituras Sagradas. Livro de João, capítulo 14, versículo 23, novamente. O texto diz assim: Jesus respondeu e disse: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Olha a consequência de ser salvo por Jesus. É que você passa a ser morada de Deus. Você agora passa a ser morada de Deus. Você já não é mais uma mente vazia, Deus habita a sua mente. Você já não é mais alma vazia, um coração vazio. Deus agora habita a sua alma, o seu coração, a sua vida. Se alguém me ama, guardará minha palavra e nós viremos. Jesus está falando o seguinte: eu, o Pai, o Espírito Santo, viremos e moraremos nele e habitaremos nele e faremos nele morada. Por isso que o apóstolo Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16, vocês não sabem que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo. Deus habita o seu corpo. Se você é salvo em Jesus, Deus é morador perpétuo na sua vida. Já não é mais uma vida vazia. Segunda consequência de uma vida salva é ter uma vida plena no Espírito Santo. Sabe o que é isso? Ter uma vida plena do Espírito Santo. Evangelho de João, capítulo 7, versículo 37, Jesus levanta-se e diz: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas jorrarão do seu interior. Olha que palavra linda. Quando você crê em Jesus, quando você entrega a sua vida a Jesus, quando você recebe a palavra de Deus como verdade, quando você vive uma vida de santidade na presença de Deus, você passa a ser morada de Deus. Você passa a ter uma vida plena do Espírito Santo. Jesus disse assim: aquele que crê em mim, como diz as Escrituras, rios de águas vivas. Rios de águas vivas, fala de uma nascente, fala de algo que jorra e que jorra para a vida eterna. Essa é a consequência, é o resultado de alguém que creu em Jesus, que acredita na sua palavra, que vive uma vida de santidade na presença de Deus. Quer ser cheio do Espírito Santo? Quer viver uma vida guiada pelo Espírito Santo? Jesus disse: quando ele vier, ele vos guiará em toda a verdade. O Espírito Santo nos guia em toda a verdade, e a verdade é a palavra de Deus. João 17, Jesus fala: Pai, santifica eles na verdade, a tua palavra é a verdade. Terceiro, você não somente será a morada de Deus, o que já é maravilhoso. Você não somente terá uma vida plena do Espírito Santo, que é grandioso para o ser humano, mas você vai ser um canal de bênção.
Sabe o que é ser um canal de bênção? Você já viu que há pessoas que quando você vê na rua, comigo raramente isso acontece, mas eu já ouvi muito comentando isso. A pessoa vê um outro e diz, vou me afastar dele, porque aquele ali, ele só traz o mal, só traz má notícia, só traz mau agouro, né? Mas você não. Se você abrir o coração para Jesus, você vai ser uma fonte de bênção, um canal de bênção. Deus vai te usar para alcançar outras pessoas. Deus vai te usar para salvar outras pessoas, porque você abriu o seu coração para Jesus. No livro de João, capítulo 20, versículo 21, Jesus fala assim, assim como o Pai me enviou a vós. Olha que palavra linda. Jesus está falando, assim como o Pai me enviou a vós, eu vos envio para que vocês vão e preguem, e ensinem, e curem, e ministrem, e façam a obra de Deus. Jesus disse assim, eu vou para o meu Pai, mas a obra não vai parar, porque eu vou dar poder para vocês, e vocês vão pregar o Evangelho, e indo, expulsai os demônios, purificai os leprosos, curai os enfermos, ressuscitai mortos, anunciai o Evangelho, libertai as pessoas. Então você vai ser morada de Deus, você vai ter uma vida plena do Espírito e você vai ser um canal de bênção. Talvez você olhe para mim ao ouvir essa palavra e você pensa assim, mas pastor, o senhor não me conhece. A vida que eu vivo é uma vida desgraçada, é uma vida sem Deus, sem graça, sem luz. Mas eu não preciso te conhecer, amigo. O Deus que te criou, o Deus que te criou, o Deus que está transmitindo essa palavra para você através da minha vida. Ele conhece você desde o ventre da sua mãe, quando você ainda era bebê, quando você ainda era criança, quando seus pais projetavam o seu futuro. Deus já te conhecia. E hoje Ele te diz que Ele é um grande Salvador para um grande pecador, em que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais Paulo diz, eu era o principal. Portanto, eu te convido nessa hora. Jesus Cristo morreu por você. Jesus Cristo entregou a vida dele por você. Ele é o grande Salvador. Nenhum outro nome na terra pode ser invocado para salvar o homem. Nenhuma outra mulher, nenhum outro sistema, nada neste mundo pode salvar o homem. Mas Jesus Cristo pode salvar o homem e a mulher. Jesus Cristo pode tirar o homem do lamaçal, pode tirar você da onde você estiver, das condições que você estiver. Basta você crer nele e dizer, Jesus, eu creio, eu quero ser salvo, eu quero ser encontrado, eu quero ser alvo da salvação que me foi conquistada por Jesus na cruz do Calvário. Portanto, Jesus morreu por você. Abra o coração para Ele. Cristo te chama a ti, pecador, te chama a ti com voz de amor.